Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje teremos uma live aqui muito apropriada que vai destacar a importância da hidratação nos idosos. A gente sabe que nosso país hoje é um país idoso e todos nós, né, temos os nossos idosinhos na família que precisam ser bem cuidados. Mas, além disso, essa live também vai te mostrar uma oportunidade de negócio incrível de levar saúde e bem-estar às famílias e também levar um bem-estar financeiro, tanto a você quanto a outras pessoas que também vejam nesse projeto de saúde um bom negócio. E a gente está aqui para te convencer disso. Eu sou Luciana Santana, sou coordenadora Timol, estou há 2 anos e meio com a vida modificada por esse projeto incrível. Eu posso dizer que hoje sou outra pessoa e por isso que a gente tem o maior prazer em estar aqui compartilhando com vocês. Nós vamos iniciar aqui mostrando para vocês um vídeo, tá? Onde a gente vai entender um pouco por que esse projeto é tão maravilhoso. Então, vamos ver aqui um vídeo. Um minutinho. E aí depois a gente vai conversar um pouquinho. Durante toda a sua história, o mundo passou por grandes transformações. A Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico e muitos outros acontecimentos ao longo dos anos trouxeram facilidades e conforto para as pessoas. Mas os hábitos de vida modernos e as consequências dessa evolução impactaram em suas vidas. A poluição, os alimentos gordurosos e calóricos, os agrotóxicos trouxeram implicações negativas por conta do excesso de radicais livres e da acidez que provocam no organismo, gerando vários problemas à saúde humana. Artrite, diabetes, arteriosclerose, osteoporose são algumas enfermidades diretamente relacionadas com o excesso de radicais livres e o aumento da acidez. Em 1931, o Dr. Otto Wendt Warburger recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelo que a comunidade científica chama de a descoberta de todas as doenças. Em 1954, cientistas anunciaram que a causa do envelhecimento precoce está relacionada ao excesso de radicais livres no organismo. E como combater tudo isso então? Seria preciso utilizar algo que as pessoas têm acesso fácil e consomem todos os dias para que a eficácia em qualquer método pudesse ser garantida. Mas o que seria então? A resposta estava na água. Foi a partir daí que a Timol desenvolveu uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o Silocimol, um dispositivo que magnetiza a água que bebemos. Essa supermagnetização, gerada pelo Silocimol, modifica a estrutura molecular da água através de uma reação química chamada hidrólise. É simples. Sabe o que isso significa? Mais oxigênio, menos acidez na célula e a redução do excesso de radicais livres. Ou seja, se esse é o ponto de partida para o aparecimento de várias enfermidades, nós podemos fazer a prevenção combatendo as causas, matando o mal pela raiz. Prevenir é o melhor remédio. São milhares de depoimentos espontâneos de pessoas que fizeram uso da água magnetizada pelo Silocimol. Assista e veja agora do que é que eu estou falando. Então, nós vimos aí uma novidade, né, para a gente, que é a água corrigida magneticamente. Você já conhecia? Né? Então, a água corrigida magneticamente, ela traz toda essa facilidade para nós. Deixa eu só dar uma voltada aqui, gente, que eu... Pronto, agora consegui. Então, vamos lá. Vou voltar a compartilhar aqui com vocês. Você me atrapalha um pouquinho nos slides, gente, é super normal. Então, vocês viram aqui sobre a água magnetizada, corrigida magneticamente. Agora, como que isso pode auxiliar os idosos? Nós vimos ali como que ela melhora a hidratação celular. E uma das maiores dificuldades para o idoso hoje é a hidratação. Então, imagina se hidratar com uma água dessa. Mas disso quem vai falar daqui a pouco é o nutricionista Sunaik. Né? Ele vai falar aqui sobre como que a hidratação é importante para os idosos e as dificuldades que eles têm nesse sentido. Nós vamos aqui dar uma recapitulada
em tudo que o vídeo nos mostrou, tá? Bem brevemente, para que a gente possa entender esse processo. Nós vimos ali que uma das maiores causas de enfermidades hoje em dia é a vida moderna. Então, gente, não tem para onde correr, não tem como evitar, né? A gente vê aqui na primeira imagem alimentação rápida, né? Os fast foods, comida ultraprocessada. E quando a gente tenta sair disso, a gente cai na armadilha de produtos naturais mais contaminados por pesticidas, agrotóxicos. Então, isso é a realidade moderna, não tem muito para onde correr. O que a gente pode fazer é tentar neutralizar um pouco o efeito que essa vida moderna tem sobre o nosso organismo. E como que a gente pode fazer isso? Aqui a gente está vendo o Dr. Otto Warburg. Eu acho que é esse o nome certinho, eu sempre me confundo com o nome dele. Então, o Dr. Otto, em 1931, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por descobrir que os maiores causadores do crescimento de câncer, qualquer tipo de câncer, é a acidose, que é a acidez do sangue, e a hipóxia, que é a falta de oxigenação. Então, essa situação, essas duas condições básicas que podem acontecer e acontecem no nosso organismo, é onde cresce ali os tumores. Até a obra dele chama-se O Metabolismo dos Tumores. E olha só o que ele disse. Os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto que os tecidos saudáveis são tecidos alcalinos. Agora, vocês vejam bem, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1931. Há quanto tempo já se tem conhecimento desses fatores? Então, o que é que nós precisamos, né, para que a gente possa ter erradicado essa situação do nosso organismo ou neutralizado? Antes disso, a gente precisa entender que um dos maiores motivos da acidez é o efeito dos radicais livres no organismo. O radical livre, a gente precisa dele. Nós vamos ver aqui que a gente realmente precisa de radicais livres no nosso organismo. E o que é o radical livre? É o átomo isolado de oxigênio, mas quando ele está em excesso, ele se torna prejudicial. Por quê? Olha só o que acontece. Isso aqui, ó, é o exemplo da oxidação celular. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, nós temos aqui, desse lado, as células e o radical livre, ele causa uma oxidação celular. E a gente precisa disso para que as células sejam renovadas. No entanto, quando ele está em excesso, ele destrói a membrana celular. E olha o que vem prejudicar a gente. Olha a diferença entre ter uma quantidade normal, aceitável de radicais livres, a gente vê ali um rosto saudável, né? Uma boa imunidade, uma boa cicatrização, coagulação, uma renovação natural das células, que acontece isso de tempos em tempos, todo o nosso organismo é renovado. A gente precisa do radical livre para isso. No entanto, quando ele está em excesso, olha o outro lado dela, ele é tão envelhecidinho, por quê? Porque teve um envelhecimento precoce, né, destruiu ali as membranas lipídicas e trouxe várias outras patologias. Isso tem acontecido com a gente devido à vida moderna. Então, como que a gente pode mudar isso? Como podemos reduzir a acidez do organismo e o excesso de radicais livres no nosso organismo? Isso vai acontecer através da reação química que a água magnetizada sofre, né, ou acontece com ela. Então, nós vamos aqui aprender um pouquinho sobre essa reação química, tá, gente? Quando a água ela é submetida a uma supermagnetização, acontece a hidrólise da água. Nós sabemos que as moléculas da água são formadas por H2O. Isso é, né, amplamente conhecido de todos nós. No entanto, quando a gente coloca sob a magnetização, o que acontece é a dissociação dessas moléculas. Então, dissocia em íons de hidroxilas e íons de hidrogênio. Por isso que a gente pode dizer que a água magnetizada é uma água ionizada. Muitas vezes a pessoa fica na dúvida, será que é a mesma coisa? Sim, a água magnetizada é uma água ionizada. Então, o que acontece quando há essa dissociação? Uma vez dissociadas essas moléculas, ela encontra, os íons de hidroxila encontram com os minerais contidos na água. E nós temos, no nosso projeto, um aparelho que coloca minerais muito ricos na água que, infelizmente, nosso solo é pobre, né? Que é o magnésio e o cálcio. E
tem outros minerais que contém na água. Então, esses íons hidroxilas vão fazer a reação com esses minerais encontrados na água e vão formar ali os hidróxidos alcalinos de cálcio e hidróxidos alcalinos de magnésio. Gente, esses hidróxidos são 3 vezes mais absorvidos pelo organismo. Então, ao ingerir a água corrigida magneticamente, você vai ter uma hidratação mais profunda em suas células. E com essa hidrólise. Mas você viu ali que sobrou um íon ali de hidrogênio. Na verdade, sobraram aglomerados desses íons de hidrogênio. E o que eles vão fazer? Qual que é o papel deles ali para que a gente possa ter um organismo alcalino? É muito importante o que eles vão fazer. Esses aglomerados de H+, de íons de hidrogênio, eles vão reagir com um radical livre em excesso no seu organismo e vão formar o quê? Água. Isso mesmo, vão formar água. E essa água vai ser expelida naturalmente pelo corpo. Quando isso acontece, nós estamos neutralizando o efeito do radical livre no nosso organismo. Vamos ter um corpo mais alcalino, um corpo que não vai dar brecha para doenças, para desenvolvimento de doenças, ou mesmo o aparecimento delas. Então, a nossa qualidade de vida melhora muito quando nós nos hidratamos dessa maneira. Para a gente ter só uma noção do que esse radical livre faz, o que acontece quando você parte uma maçã e come só metade dela e guarda ali metade na geladeira sem uma proteção, sem um plástico filme? Você vai ver que ela fica toda oxidada por causa do contato com o oxigênio. Então, é isso que acontece também com esse excesso de radical livre no nosso organismo. Né? Vai oxidando nossos órgãos, oxidando nossas células, e aí é o que acontece nesse ambiente ácido, esse ambiente tão ruim, para que a gente possa ter uma vida saudável. Então, olha o quanto que vai ser bom nós ingerirmos essa água magnetizada. Agora, será que água é tudo igual? Nós vamos ver a importância da água no nosso organismo, porque, como a maioria de nós sabemos, 70% do nosso corpo é água. Então, será que importa a água que eu estou bebendo? Será que isso é realmente importante? Será que a água que eu estou bebendo, que você está bebendo, é uma água de qualidade? Tem diferença? Talvez você já tenha escutado ou visto palestras do Dr. Laí Ribeiro. Ele é muito conhecido, né, no YouTube, nas redes sociais. E ele citou, tem um vídeo dele bem conhecido, que ele cita que água determina doença e água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada, que nós vimos aqui, que é o mesmo que uma água corrigida magneticamente, ela hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. Então, a água pode realmente ser usada como remédio. Então, nós vamos entender aqui um pouquinho o que é que acontece na célula. Lá na natureza, a água está em movimento. Uma vez que a água foi represada, ela fica parada, fica uma água morta. Uma água sem movimento, ela acumula clústeres, nós vamos ver isso aqui. Isso aqui é uma representação de uma célula. É claro que a célula tem várias entradinhas dessas daqui. No entanto, aqui está representando uma dessas entradas. Toda membrana celular tem entrada para que a célula seja alimentada. Então, nessa entradinha da célula é por onde a água entra, e é a água que vai levar para dentro da célula nutrientes, hidrogênio, oxigênio. Mas o que acontece se essa água não está leve, se essa água não está ali do tamanho adequado para penetrar nessa cavidade celular? Acontece justamente isso aqui, ó, uma água sem tratamento magnético se enche de clústeres. Clústeres são aglomerados de moléculas. Então, a célula foi formada de uma maneira que é para receber a água no formato natural dela, né, em movimento, uma água viva. No entanto, justamente por conta da vida moderna, a gente hoje precisa receber em casa uma água que foi parada, represada em algum lugar na nossa caixa d'água, no nosso próprio filtro, nas estações de tratamento e assim por diante. E aí forma esses clústeres. E aí, ó, a nossa hidratação passa a ser parcial, né? Fica uma água dura, cheia de clústeres, que impede a penetração das moléculas no polo da membrana celular. E assim, a gente tem uma hidratação parcial que não vai nos nutrir,
não vai nos hidratar e trazer saúde. Além disso, acaba contribuindo para que acumule toxinas dentro das nossas células. Agora, olha a diferença quando nós recebemos uma água que foi submetida à magnetização. A água tratada magneticamente, ela vem totalmente levinha, porque foi quebrado os clústeres. E aí, ela vai penetrar totalmente na célula e nós vamos ter uma absorção completa, né? A célula vai ser totalmente alimentada, vai receber os nutrientes que é preciso, e aí sim a gente vai desenvolver saúde e qualidade de vida, porque estamos sendo hidratados da maneira ideal, da maneira correta. Então é isso que acontece quando a gente se hidrata corretamente com a água magnetizada. Vou voltar aqui para ver vocês. Então, gente, nós vimos aqui todo esse processo da água submetida a um tratamento magnético, né? Agora nós vamos entrar um pouquinho no assunto da hidratação dos idosos. E eu vou convidar aqui o Dr. Sunaik, né? Vou compartilhar aqui novamente com vocês para que a gente possa falar um pouquinho dele, tá? Então, o Dr. Sunaik, ele é um nutricionista formado pela Universidade de Araraquara, especialista em emagrecimento, hipertrofia, longevidade saudável e nutrição funcional e esportiva. Se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho do trabalho dele, é só entrar no Instagram, Sunaik_nutricionista, que vocês vão conhecer mais. Então, Dr. Sunaik, seja muito bem-vindo, né? Nós estamos aqui ansiosos para ouvir o que você tem a nos apresentar sobre a hidratação e a importância dela para os idosos. É um prazer estar aqui com você. Boa noite, Lu. Boa noite, é um prazer estar aqui com você também. Satisfação. Com você e, lógico, com todas essas pessoas queridas aqui, que tá aqui, parou um pouquinho do tempo delas hoje para assistir a gente por alguns minutos, para entender um pouco mais sobre saúde, nutrição, a importância da água. Tá? Hoje o assunto é bem importante, que a gente vai falar sobre água. E a gente tem uma epidemia muito grande hoje de idosos desidratados, que é impressionante. Por que será que tem idosos desidratados? Por que é importante a gente hidratar? Quando a gente vai envelhecer, a gente precisa se hidratar mais. A gente precisa prestar atenção na nossa hidratação. Tá? Vocês vão entender daqui a pouco. Porque é o seguinte, gente, vamos lá. Vamos falar aqui sobre esse assunto que é importante. À medida que a gente envelhece, tudo vai piorando. É normal, né? Tem uma frase que fala assim, que a velhice é a pior doença, porque todas as outras doenças estão contidas nela. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente está sujeito a muitas mais coisas. Se vocês forem ver, câncer é uma doença que está mais sujeita a pessoas mais velhas, e não a pessoas de 15 anos, 20 anos, seus 20 e poucos anos. Então você vai ver que a maioria das pessoas que tem câncer são pessoas mais velhas. Fora os 5% que são em crianças, que é a minoria, vamos dizer assim, mas se a gente for ver, a maioria das doenças vem em pessoas que estão ficando mais velhas. Tá? E se a gente for pensar sobre hidratação e idade, é o seguinte, é muito importante vocês entenderem que, à medida que você envelhece, você vai perdendo a capacidade de se hidratar. É muito simples. Por quê, Sunaik? Por que é importante você falar isso pra gente? Porque, infelizmente, o centro da fome e o centro da sede, eles estão bem um do lado do outro aqui na nossa cabeça, no nosso cérebro. Então, às vezes, você acha que você está com fome, mas, na verdade, você está com sede. Você vai lá e bebe 3 copos de água e a sua fome passa. É assim que você faz. Só que o que você tem hábito de fazer? Você tem hábito de fazer, de ir lá e dar uma beliscadinha em alguma coisa. Vou comer um negocinho aqui, vou comer um queijinho, vou comer um biscoitinho. Só que você não se hidrata, você esquece. Aí quando você vai no banheiro fazer xixi, a sua urina tá bem amarela. Então, gente, tem que lembrar de se hidratar, então isso é muito importante. Tá? Mas a gente vai chegar lá. 70% do nosso corpo é constituído de água. Se você pegar um bebê recém-nascido, ele pode chegar mais ou menos a quase 90% de água. Vocês terem uma noção de tanta água que o ser humano realmente tem. E a água, ela é considerada hoje o nutriente mais abundante dentro do nosso corpo. Nutriente, por que isso, não é? Que na verdade a água não é um solvente,
Não, a água não é só um solvente. A água é um nutriente, porque ela causa hidrólise. O que é causar hidrólise? Quebrar reações. Então ela é fundamental para isso. Tá? Hoje ela não é só realmente considerada um solvente, porque ela pratica hidrólise. E esse praticar hidrólise significa que ela participa de reações bioquímicas dentro do nosso corpo. Então isso aqui faz toda a diferença. Então água é um nutriente que precisa ser ingerido todo dia e na sua quantidade certa. Mas, Nike, quanto de água que eu tenho que beber? A pessoa é idosa, quanto de água ela tem que beber? O ideal é sempre você calcular pelo seu peso. Sempre. Então, se você pesa 100 quilos, o ideal é você multiplicar esses 100 quilos por 35. Vai dar 3,5 litros. Por exemplo, estou fazendo uma conta bem simples para vocês entenderem. Eu peso 70, então você vai multiplicar por 35. Vai dar mais ou menos aí 2 litros de alguma coisa. Então, é sempre assim. Então, quando vocês têm essa prática, esse entendimento, vocês vão colocar isso em prática. Ou um jeito até mais simples. Foi no banheiro, fez xixi amarelo, tá desidratado. Vai lá e bebe água. Vai lá e bebe 2 copos de água. Pronto, você já resolve o problema. Então, isso é importante vocês entenderem. Mas voltando àquele assunto que eu falei para vocês. Infelizmente, à medida que a gente envelhece, a gente perde a capacidade de beber água. A gente perde a capacidade de sentir sede. É natural do ser humano. Parte do processo de envelhecimento. Então, o que vocês têm que pôr em prática? Sempre tá bebendo água. Sempre tá bebendo água. Manter-se hidratado é uma luta à medida que a gente envelhece. E faz toda a diferença quando você está hidratado. Mas, Sunaik, você fala sobre hidratação e tudo mais, né? Tem algum mito sobre hidratação? Alguma coisa que você pode contar pra gente? Tem. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Tem 4 mentiras que eles falam que é sobre hidratação. Se vocês estão... Um desses 4, vou falar os 4 motivos para vocês aqui, os 4 pressupostos. O primeiro deles é falar que boca seca é um indicador de desidratação. Não é. Você pode estar com a boca seca e você pode estar hidratado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Água, segundo pressuposto, que falar que água é só um solvente universal. Não é. Como eu expliquei para vocês no começo, a água, ela causa hidrólise. Então, ela é um nutriente que você precisa ingerir. Terceiro, a sensação de sede permanece igual o resto da vida. Não, mentira. Isso também não é verdade. À medida que você envelhece, você perde a capacidade de sede. Quando você é mais jovem, você tem mais energia, praticamente você vê que o seu corpo funciona muito melhor, está sempre te indicando que você precisa beber água. À medida que você envelhece, não. Então você perde isso. E o quarto pressuposto é que qualquer outro líquido pode substituir a água. Isso também não é verdade. Vou falar uma coisa muito séria aqui. Qualquer líquido que você beba sem ser água vai desidratar você. O cafezinho, o chazinho, o suquinho, tudo desidrata. É diurético. Água hidrata. Chá, café. Então, por exemplo, eu acabei de beber uma xícara de café, eu vou lá e bebo 2 xícaras de café de água. Porque quando eu bebo uma xícara de café, eu vou eliminar na minha urina 1,5 xícaras de água. Então eu vou lá e bebo 2 xícaras de café de água. Porque eu não quero deixar meu corpo desidratado. Porque quando você está desidratado, acontece muita coisa que vocês vão saber daqui a pouco que eu vou falar para vocês. Uma das primeiras coisas que acontece quando você está desidratado é muito simples. Tá? Sunaik, eu não estou bebendo água, eu não bebo água direito. O que acontece? Presta atenção. Não temos uma reserva de água no corpo. Tá? Não existe reserva de água no corpo. Mas só que tem uma pequena reserva no nosso corpo, ela dura pouco tempo, que é a reserva que fica nas fezes, no seu intestino grosso. Quando você começa a fazer xixi muito amarelo no vaso, você está desidratado. Só que quando você está desidratado, eu vou falar uma coisa para você aqui. Você não desidrata o seu sangue. Você sabia disso? O sangue é um dos últimos a ser desidratado. O primeiro a ser desidratado é a célula. 66% da água que você perde está intracelular. Ou seja, se você fez xixi amarelo, você pode saber que a sua célula está desidratada e ela precisa de água. Segundo lugar que começa a desidratar é no interstício, entre a célula e o sangue. Aí o interstício começa a falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada.
para depois ser o sangue, porque o sangue ele é primordial, ele não pode ficar viscoso, senão você vai morrer. Então, você tem que se hidratar. Então, quando a célula está desidratada, lembre-se de uma coisa: quando você for no vaso fazer xixi e sair bem amarelo, as suas células estão desidratadas e elas precisam de água constantemente. Sabe de onde elas vão puxar água? Lá do seu cocô. Quando você está desidratado fazendo xixi amarelo, você está bebendo água da bosta. É mais ou menos assim para vocês não esquecerem. Então não fiquem desidratados. Sempre bebam água. Muito importante. Muito importante. Olha só, se você pega uma pessoa que tem crise de asma, ai, faltando ar, faltando ar, faltando ar, olha só que impressionante. Quando você tem asma, significa, uma das coisas que acontece no seu corpo é que você aumenta uma coisa chamada histamina. Histamina só acontece quando tem uma desidratação. Então o paciente, por exemplo, que está com asma, ali sofrendo um pouquinho, se você manter ele bem hidratado, a crise de asma vai embora e ele descansa. Simples de você entender. Só que as pessoas não fazem ideia. Então, quando você está desidratado, além das suas células buscarem água lá nas suas fezes, lá no intestino grosso, você libera histamina. Aí você é uma pessoa que tem mais crises alérgicas. Hoje, as alergias estão crescendo muito. Um dos motivos também é a desidratação. 30%, 40% dos brasileiros andam desidratados. Agora eu vou perguntar aqui para você. Como é que tá aí a sua hidratação? Você está bebendo bastante água? Ou você é que nem alguns pacientes meus que, eu não estou conseguindo beber tanta água assim ainda. Engraçado, mas comer o pão com margarina não esquece. Mas beber água esquece. Impressionante. Né? Comer aquele bolinho na parte da tarde quer, né? Mas beber água ninguém esquece. Desculpa, ninguém esquece de comer aquele bolinho no café da tarde, mas beber água esquece. Então, assim, a gente tem que começar a colocar prioridades. A água é tão importante. Tem um estudo dos adventistas, tá? Só para vocês terem uma noção, que eles analisaram as pessoas? Foram vários anos, tá? Analisaram várias pessoas do grupo dos adventistas, e o que eles fizeram? Eles analisaram pessoas que bebiam 2 copos de água por dia, eles analisaram pessoas que bebiam de 3 a 4 copos de água por dia, e eles analisaram pessoas que bebiam 5 copos de água ou mais por dia. Conclusão do estudo, foram mais de 20 mil pessoas avaliadas, tá, estudadas por anos, e mostrou o seguinte: aquelas pessoas que bebiam 5 ou mais copos de água por dia, diminuía em 55% o risco de ter um infarto do miocárdio. Eu não conheço nenhum remédio que consegue diminuir em 55% o risco de infarto do miocárdio. Nenhum, não existe. Se você se manter hidratado, beber mais de 5 copos de água por dia, você já tem uma prevenção aí. Mas por que a água previne você ter um infarto? É muito simples de você entender. Quando você está hidratado, você melhora a viscosidade do seu sangue. E se você melhora a viscosidade do seu sangue, o que acontece? O sangue flui mais. Então você tem mais facilidade para fluir o sangue. Quando você está desidratado, você faz vasoconstrição. Ou seja, tem que apertar mais o coração para poder bombear mais sangue. O coração tem que trabalhar mais forte. Entende? É só parar para pensar, olha só. Tem um prédio aí do lado da sua casa com 10 andares. Só que tá pegando fogo no 10º andar. Só que a sua mangueira, presta atenção, ela só consegue chegar ao teu 4º andar de pressão. Porque ela está bem suave. Agora você imagina, para mim chegar até lá em cima no 10º andar, eu preciso pôr mais pressão. Ou seja, eu preciso pôr um motor muito mais potente para fazer uma vasoconstrição e mandar essa água lá para cima. Então é isso que acontece às vezes. Você está desidratado demais, seu coração tem que fazer tanta força para ficar bombeando sangue que chega uma hora que ele vai falar assim: não dou conta mais. Pô, peraí. Ando muito desidratado. Então beber água é importante. Outra coisa, beber água aumenta a limpeza do corpo. Você auxilia o seu fígado a funcionar melhor. Mas só que muita gente não bebe água direito. Aí o fígado está sobrecarregado. As toxinas que você tem no ar, as toxinas que você tem na sua comida, as toxinas que você passa do creme que você passa depois que você toma banho.
Entende? Então vai tudo acumulando e você não bebe água, então tem um detalhe. Agora, eu vou perguntar aqui para vocês, qual é a qualidade da água que vocês bebem? Você acha que toda água é igual? Não, nem toda água é igual. Elas podem até estar parecidas ali, você fala, opa, mas quando elas entram dentro do corpo faz uma diferença enorme, né? Então para você avaliar uma água, por exemplo, quando você pega uma água que é magnetizada, faz toda a diferença. Como a Lu explicou bem no começo do vídeo, quando você magnetiza a água, você quebra o cluster da água. A água ela é formada em clusters. E esses clusters podem ser formados de 11 moléculas, 10 moléculas. E quando você magnetiza, você quebra isso. E ele fica um cluster menor, de 6 moléculas, 7 moléculas, faz com que ela fique menor. Ou seja, você diminui a tensão superficial dessa água. Quando a tensão superficial é mais baixa, ela se torna mais leve. Então, essa água ela pode te hidratar mais. Você imagina que você está em pé e seus capilares. Às vezes a água ela tem que ir contra a gravidade ali para subir até lá em cima. Então, se for uma água que tem uma tensão superficial mais alta, ela se agarra, ela não te hidrata direito. Eu poderia falar para você que existe água que te desidrata. Não te desidrata literalmente, mas ela não te hidrata tão bem quanto uma água, por exemplo, magnetizada. E o bom da água magnetizada é que ela é ionizada. Ela tem íons de cálcio, ela tem íons de magnésio, ela tem mais condutividade. O que é isso, né? Presta atenção aqui, ó. Eu tô com a mão aqui, tá vendo? Se eu levantar a mão bem rápido, eu tô dando um comando pro meu cérebro falar assim, ó, levanta a mão rápido. Isso aqui tem uma condutividade. Então, quando a água tem uma boa condutividade, até o seu reflexo melhora. Você tem uma noção, quando você está bem hidratado. Outra coisa muito importante, quando você está desidratado, por exemplo, acontece que você pode perder entre 20 a 30% do seu nível de energia, só por você estar desidratado. Agora você imagina, 20 a 30% a menos de energia é ruim? Você fala assim, não é nada não. Tá bom então, você ganha R$1.000 de salário, eu vou tirar 30% do seu salário todo mês. Você vai gostar? Aí eu já comecei a mexer no seu bolso, né? Então faz diferença. 20 a 30% não parece muito, mas é muito. Então você está bem hidratado, você está até mais energizado, porque flui melhor. A gente tem água em cada tecido, em cada célula do nosso corpo, do compartimento humano. Precisamos de água. Somos um aquário ambulante. Entende? Somos um aquário ambulante. A gente tem que beber água. Ela participa do transporte de nutrientes, para levar nutrientes para lá, para cá. Ela participa do processo de eliminação dos resíduos que fica, se elimina pela urina. A água te ajuda na sua digestão. Você que está sofrendo com má digestão, às vezes você está bebendo água direito. Aí a qualidade da sua água não está tão boa. Então vocês precisam começar a olhar isso. A água participa da manutenção da sua temperatura corporal. Muito calor, bebe mais água. Manter-se hidratado para você resfriar. Isso é importante. O próprio motor do carro tem um sistema que ele tem água para ele manter resfriado. Até o carro. E você aí não está bebendo água. Olha só que importante. O que eu falei para vocês que uma desidratação pode causar em idosos? Então, muito importante vocês entenderem essa parte aqui, tá? São várias coisas que podem acontecer. Pode acontecer, por exemplo, quando o idoso está desidratado, não está bebendo água direito, porque ele esquece. Tá? Confusão mental, às vezes pressão baixa, às vezes até uma taquicardia, angina, dor no peito. Às vezes você vai lá, dá 3, 4 copos de água para aquele idoso, passa a dor, perda de peso, alterações às vezes na visão, perda de memória, aumento de cãibra, que fica sofrendo com cãibra. Meu Deus! Às vezes a pessoa está desidratada, você não sabe. Tem que dar água. Lembre-se, à medida que a gente envelhece, a gente perde a capacidade de beber água. Quando você é jovem, você está toda hora bebendo água. Quando você vai ficando mais velho, não é que você esquece. É que o centro da sede, o centro da fome, você troca comida por água. Vai ser importante. Então você, às vezes, tem dor de cabeça. Quem é que nunca sofreu de dor de cabeça com frequência? Eu conheço paciente que chega no meu consultório e tem dor de cabeça frequente. Aí eu vou começar a investigar, a pessoa quase não bebe água.
É impressionante. Aí começa a falar assim, ó, você vai começar a beber 3 litros de água por dia. A dor de cabeça vai embora. Lógico, lembre-se, vasoconstrição. Você está desidratado, você faz vasoconstrição. Eu tenho que aumentar a pressão. Isso aumenta aqui na cabeça, onde gera dor de cabeça, cefaleia. Aí a pessoa fica, ah, meu Deus do céu, essa dor de cabeça que não passa. Então, olha só, olha a quantidade de coisas que pode acontecer se você tem um idoso desidratado. Isso não são só os idosos, não. A gente está dando ênfase nos idosos aqui, mas você que tem 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, pode acontecer a mesma coisa daqui a uns anos. Tá? Então, a desidratação em idosos traz consequências assim muito drásticas, né? Inclusive, pode até aumentar o risco deles caírem de quedas. Aí fratura a perna, aí fratura o quadril. Poxa, mas a água já poderia resolver muita coisa. Infecção urinária. Muito idoso tem infecção urinária com frequência. Eu pego isso, eu já peguei paciente idoso, eu trabalhei com isso em hospital. É impressionante, eles quase não bebem água e tem infecção urinária com recorrência. Insuficiência renal, perda da função cognitiva, às vezes começa a ficar, entendeu? Problemas do pulmão, entre várias outras coisas. Se a gente for ficar falando aqui, vai falar muita coisa. Aí você começa a ficar desidratando, aí isso aí com o tempo vai levar à morte. Então, gente, a água ela é tão importante que, assim, eu sei que não é tão simples a gente fazer um idoso beber água, ou vocês começarem a beber água. É uma questão de prática, tá? Como assim prática? Todo dia um pouquinho. Todo dia você faz 1%. Poxa, eu tô acostumado a beber só 3 copos de água por dia. Ok, não vou fazer você beber 3 litros agora. Você tem que fazer o seguinte, você bebe 3 copos de água por dia, vamos fazer o seguinte? Vamos começar a beber 5? Vamos aumentar 2? Ponto. Chega um ponto que você já vai conseguir manter 5 copos de água por dia. Você conseguiu manter 5? Vamos aumentar mais 2? Vai aumentando gradativamente. O corpo humano, ele é adaptativo, ele consegue se adaptar a qualquer coisa. Se soltar você no meio da selva, você consegue se adaptar ali. Então, se você consegue se adaptar a beber mais água. Só que, o que é importante? A qualidade da água que você bebe. Não só a água. Tudo que está em volta de você. Seus pensamentos, as pessoas, a comida que você come. Mas só que a água, ela está presente praticamente em tudo. A comida que você faz, você está achando que você faz a comida aqui no seco? Não. Precisa de água. Qual que é a qualidade da água que você está pondo na sua comida? E aí, faz a diferença. Aí você começa a ver que a água está em tudo quanto é lugar. E a água, só para vocês terem uma noção, ela tem um sistema próprio dentro do corpo para ela entrar dentro da célula. Para você colocar água dentro da célula, não é um sistema passivo. O que é isso? Um sistema onde eu coloco água sem ter um gasto de energia. Você tem um certo gasto energético. Que para entrar a água dentro da célula, existe uma coisa chamada aquapurinas, que é uma via específica só para você colocar água dentro da célula. O Criador foi é tão incrível a inteligência do Criador que é impressionante quando a gente começa a estudar o corpo. E você aí desidratado, imagina, olha o estrago que você está fazendo na saúde do seu corpo. É absurdo. É absurdo. Então, gente, à medida que vocês envelhecem, tem que aprender a beber mais água. Tá? Não que você precise de mais água, mas por que eu falo que você tem que beber mais água? Porque você esquece. O centro da fome e o centro da sede está muito um do lado do outro no cérebro. E você vai perdendo essa capacidade, você vai ficando desnorteado, desnorteada. Então, beber água é importante. Tá? Muito importante. Então, o que eu quero que vocês saibam disso. A água, uma água de qualidade, ela pode curar enfermidades. É impressionante a qualidade da água. Toda água de qualidade, ela faz diferença. Porque, infelizmente, a água hoje, a maioria das águas está contaminada. Quando você pega uma nascente, você vai lá numa nascente e pega aquela água saindo da fonte ali da nascente, a qualidade daquela água é impressionante. À medida que ela vai descendo correnteza abaixo, ela vai se contaminando, ela vai ficando pior. Ela vai perdendo íons, ela vai perdendo íons de magnésio, íons de cálcio, ela vai ficando uma água mais ácida, e por aí vai. Então, é importante você, por exemplo, tomar uma água magneticamente tratada, uma água que seja ionizada, por exemplo, através do íon de magneto.
Por quê? Porque isso vai te trazer saúde. Isso que a gente está falando aqui, não é que você vai beber água hoje e amanhã você vai estar ótimo. Calma aí. Isso é um processo que leva tempo também. Mas isso aqui não é um milagre. Tá, gente? A gente tem que entender que a água é fundamental, mas é um processo devagar. Você veio muitos anos detonando a saúde e não tem nada que conserte a sua saúde da noite pro dia. Então é um processo lento. Começar a beber mais água, uma água de qualidade, melhorar a qualidade da água que você bebe, fazer uma alimentação mais saudável, isso é importante, parar de comer produto alimentício, comer mais alimento, se expor ao sol, controlar o estresse, dormir mais cedo, não ficar muito em tela de celular a noite inteira, ficar lá vendo videozinho engraçadinho na internet, né? Participar de reuniões da família, almoçar em família, exercer a gratidão. Olha o tanto de coisa que a gente tem que fazer pra gente melhorar. Gente? Então, se você começa a colocar isso em prática, faz toda a diferença. E, voltando aqui para trás, lembre-se, à medida que você envelhece, as coisas vão ficando mais difíceis, inclusive beber água. Então, colocar uma água de qualidade na casa de vocês, principalmente na casa onde tem idosos, que é o nosso foco aqui, não melhora só a sua saúde, mas melhora a saúde de todo mundo que está ali em volta. Olha que bonito que é isso, né? A gente parar para pensar, poxa, eu vou ter um produto, um projeto, eu vou conseguir melhorar não só a minha saúde, mas a saúde de todo mundo que está à minha volta. Olha só, não é uma coisa só para você. Ah, eu vou comprar esse tênis aqui porque esse tênis é lindo, ficou lindo no meu pé. Pô, mas ninguém vai poder usar, só você. Mas quando você adquire algo que é para a saúde, bem-estar seu e da sua família, dos que estão em volta de você, meu Deus, isso é uma bênção. Tá? Então, gente, foquem na qualidade da água de vocês. A água é importante. Principalmente você que já está ficando mais velho, aprender a beber mais água. Tá? A água ela faz uma diferença absurda. Melhora, inclusive, quem bebe mais água emagrece mais fácil. Às vezes você está desidratado, está tentando perder peso, porque você não está bebendo água suficiente. Quanto mais peso você tem, mais água você precisa beber. Eu peso 100 quilos, vezes 35 dá 3,5 litros. Eu peso 70 quilos, vezes 3,5 dá 2 litros 225, 2 litros 250. Então é diferente. Então lembre-se, sempre calculo pelo peso. Não é 2 litros para todo mundo. Bom? Então prestem bem atenção nisso. E focar aí na qualidade da água de vocês, tá? Por que eu falo isso? Porque é importante vocês entenderem que a água, quando vocês bebem água de qualidade, vocês estão prevenindo muitas doenças. Por que eu falo isso? Porque é 100 vezes mais difícil curar um organismo enfermo que preveni-lo de adquirir as enfermidades. Essa prevenção ela pode ser facilitada, por exemplo, pelo uso de uma água de qualidade. É muito mais difícil você curar um organismo que já está doente. Então é muito mais fácil você prevenir. Lembre-se, nunca remediar, sempre prevenir. Porque a água fala tudo. Como eu falei para vocês, 70% do nosso corpo é água. Então necessitamos dela para tudo, para a saúde intestinal. Você que às vezes até tem intestino preso, meu Deus, eu não vou no banheiro, tem 2 dias, 3 dias, uma semana, beber mais água faz toda a diferença. Olha só que incrível. Tá? Então isso é o que eu queria passar para vocês aqui. A gente poderia falar por muito mais tempo aqui, mas já está dando 28 minutos que eu estou falando. Então, para me encerrar aqui, esse é o detalhe. Vamos prestar atenção na nossa hidratação, principalmente você que está aí, passando aí dos 40, dos 50, dos 60, né? Quando a gente fala em idoso, é acima de 65 anos, para ser exato, tá? Mas quando a gente fala em beber água, não é só para idoso, mas é para todo mundo. Todo mundo precisa beber uma água de qualidade, todo mundo precisa ter uma boa hidratação. Porque a saúde que está em jogo é de todo mundo, não é só dos idosos. Mas os idosos são mais frágeis pela idade deles. Então manter uma hidratação adequada faz toda a diferença, ok? Vou passar para a Lu agora, que ela vai falar umas coisas aqui com as pessoas que tiveram resultados incríveis bebendo uma água de qualidade, né, Lu? Incrível sua palestra, Sunai, que você foi falando aí, foi passando um filme na minha cabeça, porque eu tenho uma mãe idosa que veio morar comigo e que não bebia nem uma tacinha dessa daqui de água por dia, era só para tomar normal. Né? É normal. Era, assim, muita crise de infecção urinária e outros problemas mais.
Mas igual você falou, aos pouquinhos, incentivando e aumentando dia a dia, hoje ela toma 2,5 a 3 litros de água por dia. Ótimo, E é isso aí. teve a É saúde aos poucos, transformada. Tanto que é importante. perfeitamente. Então, é isso aí. Muito obrigada. Sou eu que agradeço. Hoje eu convidei aqui o senhor Francisco Montigiori. Eu não sei se ele conseguiu entrar a tempo. Gente, se o senhor Francisco estiver aí, levanta a mão, por favor. Eu não sei se ele chegou a tempo. Se ele não chegou, nós gravamos o depoimento dele agora à tarde para que a gente pudesse passar aqui para vocês. Eu acho que ele não chegou, né? Se o Francisco não levantou a mãozinha aí, eu acho que ele não chegou a tempo, não. Então, eu vou passar aqui para vocês o depoimento do seu Francisco. Porque uma coisa é a pessoa que já tem o hábito desde cedo de tomar água, né? Então, quando a pessoa está ali já com a idade um pouco mais avançada e começa a tomar uma água de qualidade, já um pouco tardio, com a saúde bagunçada, será que realmente consegue reverter a situação e ter mais qualidade de vida? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Infelizmente, o seu Francisco não conseguiu chegar a tempo, eu vou compartilhar com vocês a gravação do depoimento do seu Francisco Montigiori. Nós fizemos agora à tardinha. Então, estamos aqui com o senhor Francisco Montigiori. Muito obrigada, senhor Francisco, pela presença do senhor, por estar aqui contribuindo, né, para que as pessoas entendam melhor como que a água magnetizada pode ajudar na hidratação mesmo em pessoas idosas, porque o seu Francisco já começou a fazer uso da água, já com a idade um pouquinho mais avançada, né, seu Francisco? Seu Francisco, seja muito bem-vindo. Conta para nós, como que era a saúde do senhor antes de conhecer a água corrigida magneticamente? Minha gente, eu era um verdadeiro condor. Era dor para cá, dor para lá, não podia comer isso, não podia comer aquilo. Né? Isso estava resumindo, estava com o pé na cova, que estava ruim mesmo. Só para ter uma ideia, eu tinha os triglicerídeos acima de 700, colesterol acima de 500, a pressão arterial era constante, 18, 19, 20, constante, isso era um pé para o infarto. Né? Hérnia de disco, refluxo, os rins já estavam se manifestando com umas pedras nos rins, também o ácido úrico tomando conta, já havia início de reumatismo, catarata, o cansaço, eu era bem leve, estava quase a 100 quilos, estava 98 quilos, imagina a minha altura de 1,68 m, com isso ali era um balezinho de show. Né? Então eu estava com uma série de problemas. Na realidade, eu tinha mais de 15 patologias nisso aí tudo. Olha só. E isso em 2014. No início de 2015, então eu comprei o silucimol. Naquela época era só com aço inoxidável, não tinha o Top H+. Mas eu segui a risca, tomei água tudo direitinho, e depois de uns 25 dias que estava usando água, por causa em vez de gotejar no olho, depois do banho, lavava bem as mãos, fazia uma conchinha, enchia de água magnetizada, mergulhava o olho, lavava bem, o que sobrava, passava na testa, nos cabelos, no rosto, nas mãos, mas fazia um espelho. Quando eu levantei as mãos assim, passar na cabeça, digo, opa, essas não são minhas mãos. Não? Porque não tinha mais as manchas sinistras, daquelas manchas de idade, né? Olhei assim, nas mãos, digo, mas desapareceu, caiu a ficha, que eu estava dormindo deitado, que antes de dormir sentado por causa do refluxo, a hérnia de disco não se manifestou mais, as dores nos rins não se deram mais, aí eu passei a mão na cabeça, aqui em cima tinha um heliporto, não? Uma clareira, não é isso? Que eu alugava para os mosquitos, em troca eles me pagavam por meio de uma sinfonia todas as noites. Eles tocavam a noite toda para mim. Oh, meu Deus. Aí senti, tinha umas capoeirinhas, peguei o espelho, olhei, tinha uns cabelinhos, digo, opa, o negócio está funcionando, está funcionando. Então, deixei passar mais, porque fechou bem, ó, em cima. Tá isso 25 dias. Fechado. Olha, ainda tem cabelo preto aí, tá grisalho. Ali, então, eu deixei passar, completar um mês e fui falar com o cardiologista, doutor,
eu estou sentindo umas tonturas. Não era nada disso, mas foi só fazer o exame, né? Eu, então, fazer uma bateria de exame. Deu ali uma batelada de exame. Quando entreguei para ele, ele olhou para mim assim, bem bravo. Você vai querer matar, rapaz? Digo, porque com todos esses remédios? Mas foi o senhor que prescreveu. Não, mas não precisa mais. Então, cortou a metade deles. Fiquei feliz da vida, 50% a menos. Não? Isso com um mês de Deixei uso da passar mais água, mais 2 ou meses. menos. Hã? Um mês, Um mês mais de ou água. menos. Ah, Olha. sim. Aí deixei passar mais 2 meses, completou 3 meses, né? Aí eu disse, doutor, não estou me sentindo bem. Não vou bater mais. Então botou ali mais uma bateria toda. Ali, quando entreguei para ele olhou, mas tu vai aonde agora? Vou para casa. Então pega teus remédios, coloca no lixo, tu não precisa tomar mais nenhum. Então, a partir daí, eu obtive uma sobrevida. A próstata, que é uma coisa que a gente se incomoda muito, quando iniciei, estava no limite da próstata. E naquele exame que eu tenho feito ali, ficou 0,58 de guri. Então, não incomodou mais nada, isso é bom. Não me sinto cansado, trabalho o dia todo, durmo pouco, levanto, trabalho o dia todo, uma disposição fantástica. E volto a dizer, me considero um guri de 20 anos, embora de ter 85 nas costas. Hoje estou com 85. Muito obrigada, seu Francisco. Valeu demais a contribuição do senhor, viu? Sucesso sempre. Um abraço a todos, tá? Sucesso, gente. O E seu vamos também. com a Timóvel. Vamos em frente com a Timóvel. Então, isso aí foi a nossa entrevista com o senhor Francisco Montigiori. A entrevista, gente, durou 9 minutos, a gente teve que secar um pouquinho, porque ele tem muita coisa para contar das melhoras que ele teve, né, Sunaik? E isso é possível, né, Sunaik? Realmente é uma prova, né? Porque ele se empenhou em tomar uma água de qualidade. Né? Tudo faz a diferença quando você coloca em prática todo dia um pouquinho. Né? Às vezes tem pessoas que têm resultado mais rápido, mas tem pessoas que têm resultado mais devagar. Então não significa que você não vai ter resultado. As pessoas têm que pôr isso em mente. Ah, aquela pessoa melhorou tomando água e eu ainda não tive resposta. Às vezes, cada organismo reage de um jeito. Não tem como, ninguém é igual a ninguém. E nem se você pegar 2 gêmeos univitelinos, 2 gêmeos idênticos, que a gente fala que não pode falar idêntico mais, é univitelinos, eles podem ter a mesma genética, mas só que expressa coisas diferentes. Então, cada um é cada um, gente. Um vai melhorar mais rápido, outro às vezes melhora com 10 dias, o outro melhora às vezes com 2 meses. Então, cada um é devagarzinho, entende? Então, é aquilo que eu falei. A saúde, quando você perde ela, ela vai embora a cavalo. Mas para você recuperar ela não volta a cavalo, ela volta a pé. Então, você tenha paciência e tenha persistência na hora de você buscar sua saúde de volta, tomando uma água de qualidade, tá bom? Hidratação é algo que a gente precisa fazer todo dia, então é algo simples, já faz parte da vida, né? Muito com certeza. Obrigada mais uma vez, Sunaik. Gente, eu que agradeço. Sunaik, Instagram, Sunaik _ nutricionista. Segue lá, tá? Quem precisar ir. E quem precisar aqui, eu vou deixar aqui de presente para vocês aqui, tá? É só me chamar ou no Instagram, tá? Me deixar lá no Instagram lá uma mensagem lá. Eu quero uma avaliação gratuita. Eu vou fazer uma avaliação sua, só 10 pessoas eu vou selecionar, tá? Só 10 pessoas vão ter essa chance de eu fazer uma avaliação gratuita para te ajudar a melhorar a sua saúde com algumas coisas. Eu vou te entregar um plano de ação de forma gratuita para te ajudar, tá? Mas só 10 pessoas vão ter essa oportunidade. Deixa uma mensagem lá para mim. Corre lá, gente, deixa a mensagem para o Sunaik. Muito obrigada, meu querido. Que Deus te abençoe sempre. Um abraço, tudo de bom. Então, pessoal, nós vimos aqui a experiência do senhor Francisco Montigiori, mas nós vamos ver aqui também que existem muito mais depoimentos que você pode pesquisar, tá? Você pode pesquisar muito mais depoimentos no YouTube. É só você colocar lá no YouTube Psilocimol, pesquise Psilocimol no YouTube, você vai ver depoimentos incríveis sobre várias patologias. Aqui eu não vou descrever detalhadamente, mas nós vimos aqui uma úlcera varicosa de 8 anos, olha como ficou 25 dias depois. Aqui a pequena Rafaela com epidermólise bulhosa, é uma doença que judia, gente. Você vê que depois do uso da água, a Rafaela ficou com a pele limpinha, ficou mais viçosa, como a saúde dela melhorou. Também
Isso aqui é uma ferida devido ao diabetes. Olha como ela estava profunda e ficou mais rasinha. Psoríase, que é um problema que mexe muito com a autoestima da pessoa. Apenas, se eu não me engano aqui, 40 dias depois, olha como ficou a pele desse senhor limpinha. Então, são várias situações que a água magnetizada ajuda. E alguns ainda pensam assim, mas isso é efeito placebo. A gente planta, não sabe que está bebendo água magnetizada. E olha o resultado dessa cebolinha mais à frente aqui. Bichinhos não sabem que estão bebendo água magnetizada. E olha esse bichinho, já estava ali ficando cego, né? Eu acho que um tipo de catarata nos olhos. E depois de os olhos serem lavados com água magnetizada, olha só a saúde dele de volta, a visão de volta. Ele não sabia que estava bebendo água magnetizada. Então, não existe essa questão de efeito placebo na água magnetizada pelo silosimol. É ciência, nós vimos aqui, e é realidade. Então, faça suas pesquisas e você vai ver que você vai ter em mãos um produto com tecnologia reconhecida internacionalmente, reconhecido por institutos como o Unesp, APTA, Instituto Falcon Bauer. Tem nosso carro-chefe aqui, que é o Combo Mega, que traz ali o mineralizador, que é esse azul, e o magnetizador, desculpa, gente, troquei aqui. O magnetizador, que é o azul, e o mineralizador, que é o verdinho, que traz ali o cálcio e magnésio para a sua água. Vimos aqui todo o efeito que ele tem no nosso organismo de alcalinização, né, melhora a densidade mineral óssea, oxigenação sanguínea e aumenta os minerais da água. O efeito dele na água vai causar este efeito no seu organismo, porque é muito importante ressaltar, o silosimol não tem o objetivo de curar doenças, tá? Ele não é remédio. Mas a água corrigida magneticamente por ele será um coadjuvante no tratamento de saúde e vai melhorar sua qualidade de vida. Por isso, por ele não ser remédio, ele está isento de registro na Anvisa, ok? E como que você vai usar? Será que eu consigo usar esse aparelho na minha casa? Gente, muito simples. Você pode usar na sua garrafinha squeeze. Se você já tem, eu vi alguém comentando aí que tem um filtro muito bom de qualidade, mas tem água magnetizada no seu filtro pelo silosimol? Se ainda não tem, você pode usar um aparelho adaptador e adaptar a água magnetizada e ter lá a praticidade do seu filtro com toda a qualidade que ele entrega de água, agora magnetizada. Então, conversa com quem te convidou. Nós temos aqui também, deixa eu voltar aqui, gente, que eu não terminei de apresentar e pulei. Nós temos aqui o filtro Hipermini, para quem ainda não tem um filtro em casa, é um filtro com uma qualidade maravilhosa de água. E se você já tem o tradicional filtro de barro, não tem problema. Gosta daquele gostinho da água do filtro de barro? É só colocar os nossos aparelhos na parte de baixo, ali onde a água já cai filtrada, e você vai continuar tomando sua água geladinha ali, fresquinha do filtro de barro, magnetizada. Também pode ser colocada numa jarra para você guardar na geladeira, como você desejar, tá bom? Então é muito prático. Quer saber mais sobre a Timol, sobre os nossos aparelhos? É só entrar no Timolflix. Você entra ali, membros.timolflix.com.br e o login convidado@timol.com.br, senha Timol24. Peça para quem te convidou. Se você não anotou, corre aí ou anota, ou faz um print, ou então peça para quem te convidou. Ali vai ter tudo o que você precisa saber sobre a Timol, sobre os nossos aparelhos e conhecer melhor, né, essa tecnologia maravilhosa, ok? Agora, né, você foi convidado aqui para conhecer um pouquinho sobre o efeito da água magnetizada no organismo, mas também uma oportunidade. Se você gostou do que viu até agora e quer saber mais, agora o Nildo vai continuar contigo para lhe apresentar o mundo ideal Timol e como que você pode fazer desse grande negócio que você está vendo aqui, algo que possa trazer para você não só saúde física, mas também financeira. É com você, Nildo.